29 de abril, 19 horas e 18 minutos, uma quarta-feira. Estou dando aula para o oitavo C. Nós estamos falando de decadência e prescrição. E a aula de hoje a gente vai falar especificamente de prescrição, né? Então falamos de decadência, falei de prescrição de uma forma geral. E agora, na aula de hoje, eu vou falar de prescrição de uma forma bastante específica com vocês. Bom, conforme vocês podem ver aí na tela, eu vou voltar um pouquinho em decadência, tá? Vou falar dos principais aspectos aí. Tem algumas questões em decadência que são um pouquinho confusas, então eu vou fazer uma recordação com vocês e depois eu entro em prescrição propriamente dita, ok? Então, como vocês podem ver aí na tela, o fluxo, né, do tempo do direito tributário, ele começa com a edição de uma lei que impõe a regra matriz de incidência tributária, que é a norma jurídica tributária em estrito senso, que impõe a obrigação de pagar o tributo. Segundo momento, ocorre o fato gerador, chamado fato gerador, né, que é aquela ocorrência no mundo fenomênico de algo que possui todos os critérios da hipótese normativa que está na lei. E aí, um terceiro momento, vem a constituição do crédito tributário, que é um documento que individualiza e quantifica a obrigação tributária a partir da descrição do fato gerador, né? Ou seja, a partir da produção do fato jurídico tributário. E depois nós temos o pagamento, que extingue o crédito e liquida o direito tributário. Se o contribuinte não efetuar o pagamento, ele será inscrito em dívida ativa e, após a sua inscrição em dívida ativa, o poder público irá emitir uma certidão de dívida ativa, que é uma certidão positiva, que indica que o contribuinte tem débitos com a fazenda. Essa certidão de dívida ativa é um título jurídico executivo extrajudicial, né? É um título executivo extrajudicial. E esse título executivo extrajudicial, que é a certidão de dívida ativa, ela vai instruir uma petição inicial de execução fiscal. E aí o poder público vai ajuizar a execução fiscal para que o juiz exproprie bens, né, para que o Poder Judiciário exproprie bens do patrimônio do devedor para satisfazer o crédito da Fazenda Pública. Quando eu falo em decadência no direito tributário, eu estou falando no prazo para a constituição do crédito. E quando eu falo em prescrição, eu estou falando no prazo para a exigência do crédito. Então, decadencial é o prazo que a autoridade administrativa possui para constituir o crédito tributário. E prescricional é o prazo que a autoridade administrativa possui para exigir o crédito. Então, sempre quando nós falarmos de fluência de prazo prescricional, nós temos que levar em consideração a existência de um crédito. Porque não tem sentido você falar de fluência de prazo prescricional sem um crédito. Já a decadência, não. A decadência, nós estamos falando de um prazo para constituir o crédito. Okay? Pode até ser que você discuta o prazo decadencial com a existência do crédito. Só que quando você discute o prazo decadencial, se você já tiver um crédito, na verdade, você está discutindo se aquele crédito foi constituído dentro do prazo legal ou não, tudo bem? É muito comum, né, que a Fazenda Pública venha constituir o crédito e aí o contribuinte fala, não, opa, Fazenda Pública, você não tem o direito de constituir esse crédito. Por quê? Porque já se passaram o prazo decadencial de 5 anos. Então, sempre quando você tem um crédito e você discute decadência, você está discutindo a validade do crédito. Porque você vai discutir se aquele crédito poderia ou não ter sido realizado. Por quê? Porque você vai dizer que já passaram-se mais de 5 anos e aquele crédito não poderia ter sido constituído ou declarado, conforme a teoria que você adote, porque já transcorreu o prazo decadencial de 5 anos da Fazenda Pública. E ela perdeu esse direito, né?
Agora, na prescrição, você já tem o crédito. Se não tiver crédito tributário, não há nem que se falar de prescrição, tá ok? Como é que eu vou falar de um prazo para exigir algo que não existe? Então, isso não cabe falar. Quando você fala em prescrição, você parte do pressuposto que existe um crédito tributário e que a autoridade administrativa tem um prazo para exigir a cobrança desse crédito pelo contribuinte, tá ok? Então, sempre que a gente fala de prazo prescricional, a gente está falando de um prazo para a cobrança de algo, tá ok? No caso, é o crédito tributário. Como eu falei na aula passada para vocês, né, diferentemente daquilo que é observado no direito civil, no direito tributário, tanto a decadência quanto a prescrição vão fulminar com o crédito tributário. Então, no direito tributário, crédito prescrito é crédito extinto, por força do artigo 151, inciso 5 do Código Tributário Nacional. Ok? Então, se eu estiver inscrito em dívida ativa e, por alguma razão, eu não tiver sido executado, após 5 anos da constituição do crédito, como nós vamos discutir hoje, é o termo inicial do prazo prescricional, esse crédito estará extinto pela prescrição. Tudo bem para vocês? Por último, vale lembrar a todos também que decadência e prescrição em matéria tributária são matérias reservadas à lei complementar, ok? Lei ordinária não pode dispor sobre decadência e prescrição em matéria tributária, por força do artigo 146, inciso 3, a linha B, salvo me engano. Acho que é a linha C, desculpe, ok? Da Constituição Federal. Bom, ditas essas palavras, eu discuti na aula passada com vocês, né, a decadência tributária, e eu discuti, e eu vou repetir agora para vocês, porque dentro de decadência tributária, nós temos 2 termos iniciais, ok? Até a gente tem que mudar esse slide aqui, esse slide tem que ser termos iniciais do prazo decadencial. Porque, na verdade, a rigor, no Código Tributário Nacional, nós temos 2 termos iniciais para a fluência do prazo decadencial. O primeiro termo inicial é a data da ocorrência do fato gerador. E o segundo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Geralmente, é o primeiro dia do ano seguinte à ocorrência do fato gerador. Então, percebam, senhores, que, em se tratando de termo inicial do prazo decadencial, em matéria tributária, nós temos 2 termos iniciais. O primeiro dia do exercício do ano seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, que é a regra geral, que está lá no artigo 173, inciso 1 do CTN, ou então a data da ocorrência do fato gerador, que é o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. A grande dúvida que pega vocês, né, é saber quando é que eu utilizo um e quando é que eu utilizo o outro. Então, veja só, quando é que eu sei que o termo inicial é a data da ocorrência do fato gerador? Dá uma olhada no slide. Ó. A data da ocorrência do fato gerador só vai ser o termo inicial do prazo decadencial quando o crédito constituído pelo contribuinte for suscetível de homologação tácita. Então, se o crédito não foi suscetível de homologação tácita, não há que se falar em influência do prazo decadencial a partir da data da ocorrência do fato gerador. Estão me entendendo? Então, observem que a data da ocorrência do fato gerador só pode ser termo inicial para a fluência do prazo prescricional quando o crédito constituído pelo contribuinte puder ser tacitamente homologado. E quais são as situações em que o crédito constituído pelo contribuinte pode ser tacitamente homologado? Quando o tributo for sujeito ao lançamento por homologação, quando o contribuinte tiver constituído o crédito e efetuado o pagamento do tributo, sem dolo, fraude ou simulação. Tá ok?
Então, é muito importante vocês terem isso em vista, tá ok? A data, o termo inicial para a fluência do prazo decadencial somente será a data da ocorrência do fato gerador quando o tributo for sujeito ao lançamento para homologação, quando o contribuinte tiver constituído o crédito efetuado o pagamento sem dolo, fraude ou simulação. Por quê? Porque se eu tiver essas três condições juntas, esse crédito constituído pelo contribuinte é passível de homologação. E ele estará tacitamente homologado 5 anos após a ocorrência do fato gerador, que nada mais é do que a fluência no prazo decadencial. Se o crédito constituído pelo contribuinte está tacitamente homologado, isso quer dizer que aqueles fatos geradores ao qual o crédito se refere, ele não pode mais ser questionado pela Fazenda Pública. Por quê? Porque mesmo que a Fazenda Pública aponte e fale, olha, contribuinte, você fez errado, a Fazenda Pública não tem mais o direito de lançar a diferença. Tudo bem? Não sei se estou sendo claro para vocês. Eu espero que eu esteja sendo bastante claro, porque estou resumindo o ponto mais importante da aula passada. Agora, nas demais situações, o termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte. Ou seja, se o tributo for sujeito ao lançamento por homologação, mas se o contribuinte não constituiu o crédito, o termo inicial, o primeiro dia do exercício seguinte. Se o tributo for sujeito ao lançamento por homologação, o constituinte constituiu o crédito e não efetuou o pagamento, termo inicial, primeiro dia do exercício seguinte. Se o contribuinte constitui o crédito, faz todo o pagamento, mas agir com dolo, fraude ou simulação, termo inicial, primeiro dia do exercício seguinte. O termo inicial, repito, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional somente será a data da ocorrência do fato gerador se, e somente se, eu tiver as três situações conjugadas abaixo. Primeira, o tributo tem que ser sujeito ao lançamento para homologação. Segundo, o contribuinte efetivamente tem que ter constituído o crédito, efetuado o pagamento. E terceiro, o contribuinte não pode ter agido com dolo, fraude ou simulação. Alguma dúvida quanto a isso, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu não vou voltar mais nesse assunto se ninguém tiver mais dúvida. E eu considero isso como encerrado e digo para vocês que isso é uma coisa que pega vocês na prova. Alguém tem alguma dúvida? Bom, diante do silêncio, eu estou tomando por entendido pela sala essa questão. Beleza. Agora, nós vamos estudar o quê? O prazo prescricional. Então, vamos lá. O prazo prescricional é o prazo que a autoridade administrativa possui para exigir o crédito tributário. A autoridade administrativa vai constituir o crédito tributário, ou então, vejam só, o crédito tributário pode ser constituído pelo contribuinte. Isso não faz diferença. Seja o crédito tributário constituído pelo contribuinte, seja o crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, aguarda-se o pagamento. Fica-se no aguardo do pagamento. Se o pagamento não vier, aí a Fazenda Pública pode e deve. Veja bem, não é uma faculdade da Fazenda Pública cobrar o crédito. É um dever da Fazenda Pública cobrar o crédito. Por que é um dever da Fazenda Pública cobrar um crédito? Porque se trata de bem público e indisponível. Tá ok? Se eu tiver um crédito e eu não cobrar esse crédito de alguém, tem algum problema? Uma pessoa me deve e eu não cobro ela. Tem algum problema? O único problema é meu, porque aquele crédito faz parte do meu patrimônio e eu vou me sujeitar a não receber aquele crédito. Mas é uma opção minha, porque é um bem disponível, pertence ao meu patrimônio. Então, se a Francine estiver me devendo, ou eu, Cleilson,
Eu cobro se eu quiser, porque aquele bem ele é disponível. Agora, por outro lado, se o crédito pertencer à fazenda pública, ele é um bem público. Então, ele não é um bem disponível, ele é um bem indisponível. Por isso que nós dizemos que a fazenda pública ela tem o poder, dever de cobrar o crédito, de exigir o pagamento do crédito, caso a fazenda pública assim não faça. Tudo bem para vocês? Tendo uma bagunça aqui em casa que eu perdi ali raciocínio agora. Não sei se vocês estão vindo aí. Bom, gente, a primeira questão que eu vou falar com vocês, bom, eu não preciso dizer para vocês que o prazo prescricional ele é de 5 anos e é um prazo que está estabelecido no Código Tributário Nacional e as pessoas políticas de direito público interno não possuem competência para alterar esse prazo, ok? Esse prazo está estabelecido no CTN e vale para todas as pessoas políticas, ok? Bom, a minha primeira pergunta, minha primeira questão aqui no prazo prescricional é que nós temos que tomar cuidado com o termo inicial. Quando é que se começa a contar o prazo prescricional? Alguém teria ideia? O termo inicial? O termo inicial para contar a prescrição, professor, é essa a pergunta? Qual é o termo inicial para a fluência do prazo prescricional? Essa é a minha pergunta. É o dia do lançamento? Seria um mês depois que você lançasse o tributo e notificasse a pessoa, porque daí ela tem um mês, geralmente, para pagar. E daí depois que começa a fluência. A Carolina queria falar alguma coisa? Eu perguntei se era o dia do lançamento que começava a contar o prazo. Aí tinha que ser o dia da constituição do crédito, é isso que você quer dizer? Isso. Porque o crédito pode ser constituído pelo lançamento, pode ser constituído pelo contribuinte, certo? Isso. Bom, vamos ver o que é que diz aqui o CTN. Tá? Então, o CTN fala lá, artigo 174, está aí na tela para vocês. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Então, vejam que o CTN ele diz que o prazo prescricional começa a ser contado a partir da data da constituição definitiva do crédito. Laísa, olha aí, o Código Tributário Nacional adotou a teoria declaratória, mas ele fala constituição definitiva do crédito, né? Percebem? Mais uma vez aí, ó, tá? Para você ver como a linguagem do legislador ela é técnica, não é científica e não é muito precisa, né? Apesar desse código ter o seu anteprojeto sido elaborado pelos Rubens Gomes de Souza, que era um dos maiores tributaristas da década de 60 no Brasil. Mas é só um detalhe que eu estou dizendo. Então, olha só. Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Gente, primeira coisa aqui. O código, vocês observem que ele está dizendo que o prazo começa a ser contado da constituição definitiva do crédito. Alguém saberia me dizer quando é que o crédito definitivamente está constituído? Quando chega. Sei não, professor. Vou deixar quieto. Então, nós temos o crédito constituído pelo contribuinte e o crédito constituído pelo sujeito passivo, não é isso? Pelo sujeito ativo, né? Através do lançamento. E temos também aquele crédito constituído pela autoridade judiciária, lá no Justiça do Trabalho, ok? Bom, presta atenção. O crédito, quando ele é constituído pelo contribuinte,
É porque, gente, nós temos um problema muito sério com essa expressão constituição definitiva do crédito. Porque em direito, tudo, quando você faz um ato administrativo, ou quando um contribuinte, por atos próprios, ele constitui o crédito, vocês percebam que eles constituem com a finalidade de ser definitivo. Às vezes não é, porque aquela linguagem pode ser desfeita dentro daquele fluxo de positivação do direito que eu já falei para vocês. Mas quando uma autoridade administrativa constitui o crédito, ele não fala constituir um crédito provisório. Eu não lancei provisoriamente. Ele lançou. Ok? Agora, se aquele lançamento vai ser revisto através de uma impugnação administrativa pelo Conselho dos Recursos Fiscais do Contribuinte, o CAF, o TIT, eu não sei. Mas vejam, o ato administrativo de lançamento, ele é feito e ele é feito para ser definitivo. Mas eu não sei se ele vai ser definitivo, mas ele é feito para ser definitivo. Agora, ele pode ser desfeito pela autoridade competente. Então, me parece que essa data da constituição definitiva é quando aquele crédito não pode mais ser questionado administrativamente. Professor, Quando é o lançamento. Pois não, Carolina. eu procurei aqui só de curiosidade. Tem alguns autores, né? O Paulo de Barros Carvalho, o de Santi, eles afirmam que essa constituição definitiva, no caso, quando cabe lançamento, ou é na data da notificação desse lançamento, na data da notificação válida, né? Ou seja, quando o contribuinte toma ciência, né, desse crédito, ou no caso de lançamento por homologação, conta a partir do dia que o contribuinte insere no sistema o dado, né, que é necessário para a construção desse crédito. Então, Carolina, mas aqui, veja bem, vamos imaginar, o crédito constituído pelo contribuinte, ele é definitivo? Quando você faz a sua declaração de imposto de renda, você constituiu o crédito, concorda comigo? Concordo. Você constituiu definitivamente? Ainda cabe, né, recurso administrativo. Não, calma aí, vamos lá. Se o crédito for constituído pela autoridade fazendária, através do ato de lançamento, cabe recurso administrativo, impugnação. Ok? Mas se o crédito for constituído pelo próprio contribuinte, não cabe impugnação. Você não vai impugnar algo que você mesmo fez. Mas você não pode retificar a declaração de imposto de renda? Pode ou não pode? Pode. Então, essa expressão, constituição definitiva do crédito, você vai ver na doutrina uma crítica muito forte da constituição definitiva do crédito. Tá? Porque você, na verdade, é muito difícil você identificar com precisão qual é a data da constituição definitiva do crédito. Tá? Eu prefiro utilizar, não eu, tá? Eu me filio à corrente doutrinária que entende essa data da constituição definitiva do crédito, na verdade, como a data em que o contribuinte se tornou inadimplente. Porque, veja bem, a autoridade fazendária lançou, notificou o contribuinte. Normalmente, o que ocorre? Abre-se prazo de 30 dias para o contribuinte efetuar o pagamento ou oferecer impugnação administrativa. Então, pergunto eu, está fluindo o prazo? Porque nós não podemos perder de vista que o prazo prescricional é um prazo para cobrança do crédito. Então, penso eu, seguindo aquilo que eu considero a melhor doutrina, que não pode fluir contra a fazenda pública o prazo prescricional em qualquer momento em que a fazenda pública não possa cobrar o crédito. Eu penso que o prazo prescricional só começa a fluir a partir do momento em que a fazenda pública pode efetivamente realizar atos para cobrar o crédito do contribuinte. Caso contrário, eu não admito a fluência do prazo prescricional.
Eu não posso admitir que corra contra alguém um prazo para ele fazer algo, sendo que ele está impossibilitado de fazer esse algo. É como o prazo que você tem para entrar com um recurso administrativo da nota que eu dei na prova para vocês. Quando é que começa a contar esse prazo? A partir da vista da prova. Por quê? Porque na vista da prova você vai ver a prova. Aí você vê a prova, você vê a minha correção, fala, não concordo com a correção do professor Ricardo Muralho. Ok. Então você vai, a partir daquele momento que você teve vista de prova, abre-se um prazo para você impugnar a minha correção. Agora, como é que vai correr o prazo para você impugnar a minha correção sem antes você ter visto, quer dizer, sem antes você saber sequer se você concorda ou não com a minha nota, percebe? Estou dando um exemplo aqui que talvez não se encaixe muito bem, mas é para vocês entenderem que, assim, só pode correr um prazo contra uma pessoa a partir do momento que essa pessoa pode realizar um ato. Ok? Que nem o prazo processual. Quando é que começa a correr o prazo processual? Da publicação. Por quê? Porque é com a publicação que eu tenho ciência da decisão do juiz. Ok? Publicou, eu sei que o juiz decidiu, eu sou intimado e eu vou lá, começa a correr para mim o prazo para eu insurgir contra aquela decisão. Não sei se eu estou sendo claro para vocês. Não tem como correr um prazo antes de eu poder fazer alguma coisa. Então, aí, na verdade, a fluência do prazo prescricional, a gente tem que analisar caso a caso. Tá? Só que a gente tem sempre ter em mente, e é por isso que meu professor dizia, estude os fundamentos, porque se você estudar o fundamento e você observar que não pode correr o prazo prescricional sem antes a fazenda pública ter o poder direito de cobrar o crédito, você soluciona todas as questões. Por exemplo, eu recebo uma notificação de lançamento do IPTU. Pô, eu tenho 30 dias para pagar. Ok? Ou para impugnar. Quer dizer, se eu não impugnar e se eu não pagar, opa, no 31º dia, o que vai acontecer? Não impugnei e não paguei. Estou inadimplente. Então, ali eu penso que começa a correr o prazo prescricional. Ok? Porque antes desses dias, a fazenda podia fazer alguma coisa? Não. Não podia. Agora, olha que interessante. Vou dar um exemplo para vocês. PIS e COFINS. PIS e COFINS, olha para você ver como é complexo o nosso direito tributário e por que você tem que analisar caso a caso. PIS e COFINS, o contribuinte paga o tributo e depois constitui o crédito. Ou seja, no momento em que ele constitui o crédito, se ele já não tiver efetuado o pagamento, ele já está em mora. Concorda comigo? Concorda, Carolina? Sim, concordo. Então, aí eu concordo com o autor que você disse. Aí sim, eu penso que com a data da constituição do crédito, começa a fluir o prazo prescricional. Porque no dia que eu constituo o crédito, se eu já não tiver feito o pagamento, já estou embora. Opa, a fazenda já pode agir contra mim. Então, aí começa a contar da data da constituição do crédito. Então, seria no momento que esse crédito se torna exigível, né? Se no caso do COFINS é no momento do... Veja bem, eu faço pagamento da PIS e COFINS, tá certo? Aí eu tenho um prazo para constituir o crédito. É claro que quando eu fiz o pagamento, eu já sei o quanto eu devo, eu já sei que PIS e COFINS é sobre o faturamento. Então, se eu faturei 100 mil reais, eu vou pagar 3 mil de COFINS e 650 de PIS. Já sei isso. Então, eu vejo meu faturamento, faturei 100 pau. Eu vou lá, faço as guias e pago. E depois eu vou lá e declaro o meu faturamento de 100 mil. Só que no momento que eu declaro o meu faturamento de 100 mil, já está pago, porque já passou o prazo para pagamento. Vejam só, é um caso interessante, porque o prazo é o pagamento antecipado. O prazo para pagamento se encerra antes do prazo para a constituição do crédito. Então, nesse momento, quando eu constituo o crédito, se eu já não tiver efetuado o pagamento, já estou inadimplente. Aí eu concordo que o prazo prescricional começa a correr da constituição do crédito, pelo contribuinte. Mas se eu constituir o crédito e eu tiver um prazo para pagamento, eu vou dizer para você que eu entendo que o prazo prescricional só vai fluir a partir do vencimento do prazo de pagamento. Como